Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, inicialmente. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. O texto nos diz: na verdade, Jesus fez ainda, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, e eu quero ressaltar esses dois versículos como o propósito desse livro, desse evangelho. Ele é o quarto evangelho, como conhecido, e aqui está mostrando que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João, o último dos apóstolos, ele escreveu para que possamos crer que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, e uma vez crendo nele como Filho de Deus, tenhamos vida. Então, temos aqui pelo menos três coisas importantes, o porquê devemos meditar, considerar profundamente esse Evangelho de João. Em primeiro lugar, esse Evangelho é para demonstrar que Jesus é o Cristo. João foi o último dos apóstolos a morrer entre os 12. Naquela época, ele presenciou o surgimento das grandes heresias e dos grandes movimentos anticristãos, entre eles o gnosticismo. Uma das coisas que o gnosticismo fazia era negar a divindade de Jesus Cristo ou confundir a divindade de Jesus Cristo. Nós temos os 4 evangelhos. O primeiro é o Mateus, que Jesus é demonstrado como rei. Então ele é o Filho de Deus, ele é o rei dos judeus, escrito para os judeus. Nós temos o evangelho de Marcos e temos o evangelho de Lucas, antes de João. Lucas, como um médico, ele revela Jesus como o Filho do homem, e Marcos mostra ele como servo. Alguns, como é o caso de João, de Mateus, está escrevendo o Evangelho de Mateus para os judeus, enquanto Marcos e Lucas não estão restritos aos judeus, mas estão escrevendo às nações, revelando também o ministério do nosso Senhor, a Ele como Salvador. Mas João está escrevendo para os filhos de Deus, então esse evangelho também é para nós. E a heresia que João está aqui confrontando e descortinando as profundezas sobre a natureza e ministério do nosso Senhor Jesus, João está refutando o gnosticismo que negava a divindade do Senhor. Já nessa época, final do primeiro século, o assunto sobre a trindade ou da comunhão da pessoa do Pai com o Filho no Espírito Santo já era muito confusa e já era acusada por aqueles que eram hereges da sua época. E João está revelando que Jesus não foi simplesmente um grande profeta ou um mestre de quem o Espírito Santo veio sobre ele. Não, ele de fato é o Verbo que se fez carne, ele é o Filho de Deus. E antes de João partir, o Espírito Santo o inspirou e escreveu as 3 epístolas, o livro do Apocalipse e esse Evangelho, que chegou até nós com esse mesmo propósito, para que possamos ler, possamos crer que Jesus é o Cristo, ou o Messias, o ungido. E uma vez crendo nele como Messias, o ungido, o Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. A palavra vida é uma palavra central, uma palavra-chave nesse evangelho. Então nós vamos nos deter no capítulo 17, mas esse pano de fundo nos ajuda
pelo menos a considerar o porquê João escreveu, e se esse assunto era tão confuso naquela época, também é confuso em nosso tempo. Que de alguma forma carecemos da luz do Espírito Santo, porque fomos chamados à comunhão, como disse João, a comunhão com nosso Pai e o seu Filho Jesus Cristo, para que também tenhamos vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos curvamos diante da Tua soberania, nos curvamos diante da Tua palavra, rogamos a Sua graça abundante, e que maravilha, que preciosidade que possamos contar com o ministério do Teu Espírito, o ministério do Espírito Santo. Ninguém jamais compreendeu a Deus, a não ser se o Espírito Santo revelar. E nós queremos Te agradecer que o ministério do Filho, o ministério do Espírito é glorificar o Filho. E nós podemos contar com o Espírito Santo nessa noite. E pedimos a graça que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Seja sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação. Ó Deus, dai-nos serenidade, uma mente avivada, iluminada pelo Espírito. Seja sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as riquezas da Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Vamos ao capítulo 1, versículo 1 ao 5. João começa escrevendo esse evangelho usando essa frase: no princípio era o verbo. E quando você lê a primeira epístola de João, ele também usa esse termo, o que era desde o princípio, ou seja, João está chamando os filhos de Deus, que de alguma forma estavam sendo esparramados e distraídos do assunto central, que é a centralidade do nosso Senhor Jesus Cristo e aquela comunhão que o Pai veio trazer à terra. João está chamando os filhos de Deus de volta. Quando o Senhor Jesus chamou João, ele estava costurando redes. E quando chamou Pedro, nós sabemos, Pedro estava lançando redes. Pedro começa o seu ministério, especialmente no capítulo 2 de Atos, quando ele prega o Evangelho, como que lançando redes, cerca de 3.000 almas se convertem. Mas depois que Pedro morre, também Paulo, Tiago, os outros conservos de João, Deus levanta especialmente João para remendar as redes da obra que estavam se rompendo. Então João é alguém que está costurando redes da obra do Senhor, e nós encontramos então esse chamamento para voltarmos ao que era desde o princípio. Às vezes, especialmente nos últimos 50 anos, 70 anos, a palavra restauração tem sido muito usada. E parece que restauração é alguma coisa nova. Mas do ponto de vista de João, do ponto de vista das Escrituras, restauração é voltar ao que era desde o princípio. Restauração é dar originalidade ao que era desde o princípio. Se você pegar um móvel antigo, vamos colocar aí um Luís XV, e tiver ali com alguns transtornos, algumas avarias, seja uma mesa, uma cadeira, ou um teclado, um piano, não um teclado, um piano da época, se você for restaurar, vai ser trazer ele de volta à sua originalidade. Quando nós encontramos o pensamento de Deus, a restauração, não é uma coisa inovadora, não é uma coisa nova em si, mas é voltar ao que Deus plantou desde o princípio. E você vai encontrar que essa palavra princípio, no Evangelho e nas cartas de João, elas estão norteando todo o pensamento desse apóstolo, aquele que havia reclinado ao peito do nosso Senhor e conheceu a intimidade do nosso Senhor. Em 1 João capítulo 2, não precisamos abrir, mas ele vai dizer se nós permanecermos naquele e naquilo que ouvimos desde o princípio, se retermos, ele está falando da doutrina apostólica, também permaneceremos no Pai e no seu Filho Jesus Cristo. Mas, em outras palavras, se nos desviarmos daquilo ou daquela tradição apostólica que foi entregada desde o princípio, nós vamos nos desviar do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Então, que perigo é
tentar buscar uma coisa nova que está distanciando-se da autoridade das Escrituras. Eu penso que valeria muito a pena a gente considerar a história da igreja para podermos trilhar os trilhos do rebanho do Senhor, ou as pisadas do rebanho do Senhor, e poderemos dizer que nós temos algumas colunas para não nos desviar. Em primeiro lugar, a autoridade das Escrituras. Muito cuidado. O tempo nos desafia a termos nossas raízes firmadas na palavra de Deus. Não existe nenhuma outra autoridade acima da autoridade das Escrituras Sagradas. E qualquer servo de Deus que foi colocado como líder, ou para conduzir, ou pastorear, ou ensinar, a prerrogativa de trazer algo novo seria um desvio, seria uma obra do anticristo. O ministério que Deus constituiu na sua casa é o ministério da palavra e também o ministério do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu ressaltaria, se não quisermos nos desviar e quisermos prosseguir ao chamamento do Senhor com fidelidade para esse tempo de costurar de redes, é voltarmos às Escrituras Sagradas. Eu amo livros, mas passeio por eles, mas eu habito na palavra de Deus, e assim deveria ser o nosso desafio. Nunca leia um livro que te leve distante do verdadeiro e maior livro, que é o livro sagrado. Os melhores livros são aqueles que te põem de joelhos, e os melhores livros são aqueles que nos levam para dentro do livro de Deus. Então a igreja não pode se tornar um auditório para outra coisa a não ser o ambiente do ministério da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos o ministério do Espírito Santo. O Espírito usa essa ferramenta máxima que é a palavra santa de Deus. Poderíamos dizer que é o Espírito da palavra, e as Escrituras chamam de Espírito da verdade. O Espírito Santo ele não trabalha fora das Escrituras, ele trabalha em harmonia com as Escrituras, vivificando, revelando e aplicando as Escrituras Sagradas no nosso coração. Mas o homem por si só é tolo, é falho, é incapaz de compreender a palavra de Deus. Somente alguém de joelhos, com humildade, entendendo a sua nulidade, poderá clamar a Deus que tenha misericórdia. E ao chegar às Escrituras, chegue com reverência. O mesmo Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem as Escrituras está sobre o povo de Deus. Mas sem a dependência do Espírito Santo, jamais poderemos compreender as Escrituras Sagradas. Então temos a palavra de Deus e o Espírito Santo. Às vezes eu gosto de comparar ou ilustrar a palavra de Deus como uma casa. Toda casa tem uma porta. Jesus falou, eu sou a porta. Mas é o Espírito Santo que revela o Filho de Deus. Se você vai chegar às Escrituras como uma casa, a chave dessa porta tem o Espírito Santo, e essa chave é a revelação do Filho de Deus. A menos que você seja um ladrão que vai querer pular o muro e descobrir outras coisas nas Escrituras que não seja o assunto central das Escrituras, você não poderá compreender as Escrituras sem depender do Espírito Santo e sem entender que ela é um livro fechado, a menos que você passe pela porta e a menos que o anfitrião abra a porta para você e para mim. Se nós formos amigos do Espírito Santo, ele poderá nos levar além do quintal para a sala, ou a varanda, a sala e depois até a cozinha e outros cômodos da casa. Mas se não formos amigos do Espírito Santo, e se não quisermos conhecer o Filho de Deus, que é o propósito maior das Escrituras, essa palavra vai se tornar um labirinto fechado para nós. Assim como os cientistas, ao estudarem a criação, perderam de vista o Criador, mesmo que você seja um teólogo ou qualquer um de nós, se não chegar com humildade procurando conhecer o Filho de Deus, será um livro fechado para nós. Poderemos, infelizmente, cometer o equívoco como os judeus da época cometeram. Capítulo 5 do Evangelho de João, verso 37 em diante, Jesus adverte, reclama e corrige
que eles examinavam as Escrituras porque cuidavam ter nelas a vida eterna. Mas elas dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, eles foram às Escrituras com um propósito diferente do propósito de Deus. E Jesus diz, mas elas dão testemunho de mim. Ou seja, vocês estão indo procurar a vida eterna, mas a vida eterna é uma pessoa. Então você não vai encontrar nem céu, nem vida eterna, nem o próprio Deus fora de Cristo Jesus, que é o assunto central das Escrituras. Eles se perderam e se desviaram em falácias, em raciocínios, e ataram julgos pesados sobre aqueles que queriam conhecer a Deus. Jesus teve que falar, as meretrizes, os publicanos, os pecadores estão entrando no reino adiante de vocês, porque eles se julgavam ser mestres, detinham a chave do conhecimento, mas eles não entravam no reino e ainda o impediam aqueles que estavam entrando. Que perigo é alguém achar-se intérprete da lei ou intérprete da palavra, ou um grande expositor, e ele perdeu o assunto central das Escrituras, que é o Filho de Deus. A revelação de Deus por meio de Cristo para que tenhamos vida. Esse livro não pode ser dissecado como se fosse um livro acadêmico científico. Ainda que os homens eruditos gastem muitos anos e escrevam dezenas e centenas de livros, tentando de forma racional e lógica desvendar os mistérios que só podem ser vistos por revelação. Jesus não se ocupou dessas coisas. Ele começa a dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas não dá uma explicação científica, arqueológica, lógica. Mas se você for amigo daquele que criou todas as coisas, vamos entender que a arqueologia, a ciência, a matemática, a física e todas as coisas vão comprovar a historicidade, a veracidade do livro sagrado. Mas não tem que partir primeiramente do ponto da ciência, mas sim do ponto do princípio da revelação. Dizia C.S. Lewis, um pensador profundo do século XX, que o Senhor não se revela como um filósofo a uma lavadeira de roupas. Na verdade, ele ocultou as coisas, as suas revelações aos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos, às criancinhas. Aqueles que se achegam a ele com motivação simples de conhecer a ele e se relacionar com ele. Os gregos da época, os gnósticos da época, os filósofos da época, os que se diziam sábios, queriam entender a Deus, mas não por meio de Cristo. E João simplesmente diz, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, ou no grego, o logos. Todo o pensamento de Deus, toda a revelação de Deus foi revelado por meio dessa pessoa. Ele estava no princípio com Deus. Logo, ele é eterno. E o verbo mesmo era Deus. Uau! Estamos encontrando um único Deus subsistindo em três pessoas distintas entre si. Uma só natureza, uma só essência, coabitando juntos desde a eternidade, mas aquele Deus do Antigo Testamento, que os judeus seguiam, agora a missão de Jesus, conforme esse Evangelho de João, foi revelá-lo como Pai. E por isso ele foi perseguido, porque se declarou Filho de Deus. Logo, ele é Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Olha a palavra-chave aí, a palavra vida. E a vida era a luz dos homens. Verso 5 de João 1. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No contexto desse evangelho, luz é a própria manifestação de Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas trevas
é a compreensão equivocada dos líderes, dos homens que se autodeclaravam sábios e detentores do conhecimento. Quando diz que as trevas não prevaleceram contra a luz, significa que os homens não conseguiram aprisionar Jesus, o Verbo, dentro de um manual, de uma cartilha, de uma jaula, de uma prisão. Ou, como diz os pensadores, dentro de uma torre de marfim. A religião não prevaleceu sobre a luz. Na verdade, Jesus causou muito escândalo aos religiosos da sua época. Muitas coisas que ele fez quebrou muitos princípios religiosos e sociais da sua época. O homem da realeza, um homem nobre e um religioso, jamais estaria com uma mulher plebeu, uma mulher simples, vulgar. Jesus larga o templo de Jerusalém e vai até Samaria, coisa que um judeu não faria. E além de ir a Samaria, ele vai a uma mulher que já tivera 5 maridos e o que estava com ela agora não era dela. E ele gasta tempo com essa mulher, amando essa mulher e se revelando, amando no sentido de compaixão. Não gastou tempo com os nobres, com os escribas e fariseus, e quando estava com os escribas e fariseus, ele estava com um chicote nas mãos, se revelando como um profeta, trazendo juízo. Mas a essa mulher e também a Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios, e as prostitutas e meretrizes, e publicanos e pecadores, ele foi como um pastor, como um evangelista, comeu com eles, desceu ao seu nível. Com tanta compaixão e misericórdia, ele amou essas pessoas. Que contradição! Os fariseus se consideravam uma classe de elite superior e não descia a esse nível de simplicidade dessas pessoas. Enquanto que Jesus, ele desceu daquele privilégio de manter a comunhão desde a eternidade com seu Pai, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Como os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento e o hebraico, e o grego, o aramaico, João, ele usa uma palavra maravilhosa quando diz, versículo 14, eu vou ler a Bíblia textual, que diz assim: e o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós e contemplamos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aquele tabernáculo do Antigo Testamento era uma simbologia, uma tipologia do verdadeiro tabernáculo de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se fez tabernáculo, ele se vestiu de humanidade. E agora ele se tornou acessível a todos os homens. Versículo 3 do capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se quisermos compreender o mundo criado, o universo, o segredo está em conhecer seu arquiteto, o obreiro. E é ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora preste atenção nisso, o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho. Está no livro de João. Agora, quando nós perdemos o Filho de Deus, de propósito maior, o Espírito Santo vai embora. E na história da igreja é isso que tem acontecido em vários movimentos. Então outros assuntos tomaram o lugar do Filho, e no lugar da presença gloriosa de Deus, nós temos ativismo humano. Nós temos dominação humana, e falta-nos a graça de Deus. Aqui a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Na verdade, embora Jesus foi crucificado pela religião, também ele ressuscitou dentre os mortos. Está sentado à direita de Deus Pai. Nem a morte, nem a religião, nem o diabo, nem o pecado, nem o mundo, nada pôde vencer o nosso Senhor. Louvado seja o seu nome
precioso. Versículo 14: o Logos se fez carne, tabernaculou entre nós, e contemplamos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim. João aqui, o Batista. Mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Ele viu por revelação. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ninguém jamais tem visto a Deus, o unigênito do Deus, que está no seio do Pai, ele o explicou, diz também a versão textual. Quer dizer que a explicação de Deus é o Filho de Deus. Ele é a expressa imagem do seu ser. E quando diz que ele é o unigênito de Deus, na verdade ele é Deus. É isso que está revelando João. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Que grandeza esse livro, que o ministério do Filho é revelar o Pai. E não somente isso, mas o Filho veio trazer por meio do Espírito Santo, ele estendeu essa comunhão da Trindade que estava em si mesmo desde a eternidade e agora chegou até nós. É isso que Paulo chama de a comunhão do Espírito Santo. Somente no Evangelho de João, nas suas cartas e no Apocalipse, a palavra Pai aparece pelo menos 100 vezes, mostrando que esse é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse Evangelho, E.T. Pearson é o autor de um livro chamado Chaves para o Conhecimento das Escrituras, ou para abrir as Escrituras. É um livrinho muito pequeno que ele tenta trazer pontos centrais para quem quer estudar as Escrituras em uma página ou em poucas páginas. Você vai encontrar isso na Amazon em forma de e-book, bem baratinho. Mas eu gostei porque ele, subindo nos ombros também de outros estudiosos da Bíblia, ele divide esse livro assim, que do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, nós temos a introdução do livro. E do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 50, nós temos manifestações sucessivas de Jesus aos judeus, aos samaritanos e galileus. No capítulo 13 ao 19, nós temos a paixão e morte de Cristo. No capítulo 20 a 21, a ressurreição e o epílogo final. No entanto, o capítulo 17, é interessante que nós temos aí pelo menos 20 séculos de história da igreja, e eu comecei a falar de colunas para a gente permanecer nesse tempo do fim de maneira adequada, com redes costuradas na presença do Senhor. Eu falei primeiro da autoridade das Escrituras, segundo lugar o Espírito Santo. Em terceiro lugar eu quero colocar a tradição da igreja. Às vezes nós temos medo dessa palavra, mas Paulo vai dizer que se nós recebermos a tradição, ou as tradições apostólicas conforme eles deixaram. O que eu quero dizer com tradição? Eu quero dizer legado, história, contribuição, tesouro, riqueza. Existe um autor, um teólogo da presbiteriana chamado Luiz Berkoff, e muitas heresias que existem entre nós é porque ignoramos a contribuição desse irmão, especialmente o aspecto da Trindade. Existe um livro dele chamado Desenvolvimento do Pensamento Cristão. E por que eu estou provocando vocês falando desses livros? É porque nós ignoramos a tradição, ignoramos a história, de maneira que algumas heresias que nós temos no século XXI foram refutadas no terceiro e quarto século. Aquele que nega a história ou ignora a história está fadado a cometer os erros que outrora foram cometidos. Então, que problema, que terrível, que muitas das vezes repetimos as tragédias que foram corrigidas nos primeiros séculos. Isso é uma arrogância, isso seria um orgulho perigoso.
nós simplesmente deveríamos trilhar as pisadas do rebanho e humildemente administrar a herança que foi destinada para o tempo do fim, a igreja no tempo do fim, mas que as sementes estão nas primeiras gerações. O que foi plantado na igreja primitiva, regrada nos primeiros séculos, depois tempos da reforma, como um marco espetacular no século XVI. Depois nós temos os reformadores a partir de Lutero, Calvino no século XVII. Depois os grandes avivamentos do século XVIII. Temos os místicos no bom sentido e os piedosos, os pais da espiritualidade desde a época outrora a reforma, até chegar ao nosso tempo. Que tragédia nós temos hoje de pobreza espiritual, pobreza de conhecimento, pobreza de legado, porque nos esquivamos e porque muitas das vezes menosprezamos o que podemos chamar de tradição. E a própria igreja em si. Poderemos ter essas 4 colunas: a igreja, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a tradição ou a história. Quando nós olhamos esse capítulo 17, nessa tradição de pelo menos 2000 anos, e aí vamos encontrar Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja no primeiro século, e muitos outros que pensaram no Evangelho de João, todos eles concordam que o Evangelho de João é o santo dos santos. Se nós pudermos comparar, e eu gosto disso, os 4 evangelhos como, vamos dizer, aspectos do tabernáculo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar que em Marcos e Lucas, por muitas vezes Jesus está no ato exterior, expulsando demônio, curando enfermos. E quando nós chegamos em Mateus, ele está ali em Jerusalém, é como se fosse aquele lugar santo, não santíssimo, mas é o povo de Deus. Que trabalho Jesus teve ali. Mas quando nós encontramos o Evangelho de João, ele está no Santo dos Santos. Então você teria os 4 evangelhos, mas o Evangelho de João começa revelando a comunhão do Pai com o Filho desde o capítulo 1. E o capítulo 17 desse Evangelho é o Santo dos Santos do Evangelho de João. Por que a gente pode pensar assim? Mesmo seguindo as divisões de Pearson, mas entre o capítulo 1 e o 12, já são outros pensadores que acreditam assim, nós temos o ministério público de Jesus no Evangelho de João. Você se lembra que ele esteve com Nicodemos no capítulo 3, você se lembra que ele esteve com a mulher samaritana no capítulo 4, mas ele teve com a mulher adúltera no capítulo 8, ele multiplicou pães no capítulo 6, então ele está lidando com pessoas que não conheciam a sua intimidade, até que ele cultiva um relacionamento mais profundo em Betânia. Então poderíamos pensar e concordar que do 1 ao 12 temos o ministério público de Jesus, falando com todos, mas quando chegamos ao capítulo 13 ao 16, ele está se relacionando apenas com seus discípulos de maneira íntima. Ali ele está num cenáculo, num recinto, num lugar mais íntimo. Então chegamos ao capítulo 17, já não está ele falando à multidão, nem com pessoas desconhecidas, nem operando milagres, nem mesmo ele está falando e voltando-se agora nem aos habitantes de Betânia, seus amigos, nem aos discípulos em si. Quando você começa a ler o capítulo 17, com quem Jesus está se relacionando? Vamos ao capítulo 17, versículo 1, então? Confio que todos vocês leram o capítulo 17 algumas vezes. Diz assim: depois de dizer essas coisas, ou seja, depois de dizer o que ele acabou de falar e vivenciou entre os capítulos 13 ao 16, especialmente sobre o Espírito Santo como Consolador no capítulo 16. O que Jesus fez? Depois de falar com seus discípulos, ele levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Nossa intenção não é apenas estudar esse capítulo,
Nossa intenção especialmente é conhecer o Filho de Deus e também mergulhar nessa comunhão do Pai com o Filho e fazermos parte disso pelo Espírito Santo. Aqui, as cortinas da comunhão, outrora oculta à multidão, foram desvendadas a nós. Nós podemos olhar. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu. Presta atenção nesse termo, levantou os olhos ao céu. João foi aquele que reclinou ao peito de Jesus. Então é alguém que teve mais relacionamento íntimo e percebeu os detalhes, a maneira, as prerrogativas, os costumes de Jesus. Ele se lembra, por exemplo, no capítulo 4 de João, quando diz: vocês não falam que faltam alguns meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos. Levante os olhos. Então Jesus tinha essa santa mania de levantar os olhos e falar para os discípulos: levanta os olhos. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Levantou os olhos aos céus e orou. Agora no capítulo 17, novamente levantou os olhos. Quando você olha o Apocalipse, capítulo 4, o autor do Evangelho de João está lá. Ele ouviu uma voz desde o céu que diz: ei, João, sobe para cá. Levanta os seus olhos, eu vou te mostrar as coisas que em breve estão para acontecer. Se você também vai andar com Jesus, Ele vai cutucar você e a mim para isso. Em tempos de trevas, de calamidade, de caos, de declínio, de confusão, e nós passaremos por isso, seja no sentido pessoal, de tribulação, de dor ou de enfermidade, seja no sentido coletivo, quando às vezes existe uma noite escura no contexto de igreja, como um eclipse, quando algumas coisas, como a lua entra na frente do sol, quantas vezes liderança, assunto, qualquer outra coisa entra no lugar de Cristo e vem uma treva. Nós perdemos o rumo, perdemos o norte. Então nos ferimos e ficamos desalentados. Precisamos aprender com o nosso Senhor que essa é a hora de levantar os nossos olhos aos céus. Amém. Infelizmente temos encontrado em muitos lugares e países muitos cristãos conturbados nessa hora. Porque estão olhando aos homens, à religião, à calamidade, às crises, às vezes as crises sociais, políticas, mundiais. Isso realmente gera tristeza, angústia e até depressão. Se você ler o Apocalipse capítulo 2 e 3, pode ficar um pouco perturbado. Você vai ver a situação das igrejas, meu Deus do céu. Graças ao Senhor por a igreja em Filipos, graças a Deus pela maneira que o Senhor revela ali que existia uma igreja que Ele estava aprovando. Filipos foi Paulo que escreveu, mas quando nós olhamos as cartas do Senhor, as 7 igrejas da Ásia, nós encontramos que nem tudo está perdido. Ainda que exista ali uma Tiatira, e ainda que exista uma Esmirna, um Pérgamo, ainda que exista tribulação e dor, temos o capítulo 4. João, sobe para cá. Para de olhar para a situação das igrejas. Para de olhar para Roma, para os papas, para a perseguição. Sobe aqui, João. Eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas no tempo do fim. E graças a Deus, como dizia Billy Graham, ei, povo de Deus, fiquem tranquilos. Eu li o final do livro, vai terminar tudo bem. Que bom. O Billy Graham gostava de falar assim, né? Então nós temos Jesus levantando seus olhos aos céus, nesse capítulo 17. E quando ele levanta os seus olhos aos céus, agora ele está falando com seu Pai. Pai, é chegada a hora. Ele sabia que a sua hora havia chegado. Ele nunca fugiu dessa hora. Ele nunca foi pego de surpresa. Mas ele agora está orando por ele. Não há problema orar por si, desde que o propósito seja o mesmo do Filho. Ele vai dizer: glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. O propósito dessa oração, inicialmente, é receber graça
é receber vida, é receber a intervenção do seu Pai, para que o Filho fosse fiel a essa morte de cruz, para que o Pai fosse glorificado. Nós também deveremos orar: Senhor, nos dê graça para poder honrar o Senhor nesse tempo de adversidade que nós estamos vivendo. Depois de dizer estas coisas, muito interessante que João Calvino, no século XVII, um dos pais da Reforma também, no sentido da exposição das Escrituras, falando desse versículo 1, especialmente dessas coisas, depois de dizer essas coisas, ele vai dizer: depois de ter pregado aos discípulos sobre suportar a cruz, o Senhor exibiu-lhes essas consolações, confiando nas quais seriam capazes de perseverar. Havendo prometido a vinda do Espírito Santo no capítulo 16, Jesus lhes injeta uma esperança superior e lhes discursa sobre o esplendor e a glória do seu reinado. Agora, mais propriamente, recorre à oração, pois a doutrina não tem poder, se de cima não lhe for comunicada a eficácia. Ele, pois, põe em relevo um exemplo para os mestres, a saber, que não se empenhem somente em semear a palavra, mas que entrelacem com ela suas orações, implorando a assistência de Deus para que sua bênção torne seu labor frutífero. Em suma, lemos que esta passagem do Senhor Jesus Cristo, é o selo da doutrina precedente, para que seja em si mesma ratificada e para que obtenha pleno crédito da parte dos discípulos. Ou seja, Jesus falou da sua morte, falou da sua cruz, mas ele agora está orando para que tivesse poder espiritual, graça abundante, para que seus discípulos pudessem perseverar. E não somente isso, Jesus está orando por ele mesmo, para que ele tivesse a graça abundante, o poder abundante para ele ser fiel à cruz. E ele agora está dando um exemplo, segundo Calvino. Não adianta você ter doutrina se faltar o poder de Deus. Não tem nada mais ordenado do que um cemitério. Se a obra de Deus não tiver a visitação do Espírito Santo, nós teremos que promover muita programação e ativismo. Mas se tiver a visitação de Deus, o poder do Espírito Santo, então nós também poderemos ser apenas cooperadores daquilo que Ele estiver fazendo, ou seja, não haverá necessidade de tamanho esforço. Haverá poder e graça abundante para sermos cooperadores do Senhor. Jesus primeiramente está orando por ele, mas depois ele vai orar pelos seus discípulos. João 17, versículo 1, vamos voltar novamente.